Vocês sabem qual que é a banda que tocou depois dos Beatles, quando eles foram tocar nos Estados Unidos a primeira vez? Estou me sentindo um pouco como ele, assim, depois da apresentação do Alexandre aqui, vai ser difícil fazer uma apresentação à altura, mas vou tentar mantê-los entretidos. O tema que a gente vai falar hoje, um pouco dessa questão da identificação dos autores de ilícitos, é um tema que é muito questionado pelos clientes quando eles chegam no escritório, porque a maioria dos nossos clientes são advogados também, são advogados internos de empresas e, portanto, não são pessoas leigas, elas entendem como funciona o direito. Só que, antes de chegar na aplicação da lei propriamente, você tem toda uma problemática de identificar quem fez aquilo e reter os elementos mínimos para que você possa tomar essas medidas legais que cada advogado sabe tomar, mas, antes disso, tem toda uma fase processual que é fundamental, e a palestra do professor Juliano vai falar um pouco sobre isso. Então, a ideia foi fazer uma apresentação bem pontual sobre um tema que nós sentimos aí que é uma preocupação grande dos nossos clientes. Como a gente pôde ver pela apresentação do Alexandre, a tecnologia da informação ela está onipresente na nossa vida hoje. Qualquer pessoa que está inserida no meio corporativo, e aí eu falo só do meio corporativo para poder falar que é onipresente mesmo, porque a maioria das pessoas já está com a tecnologia muito inserida na vida, mas no meio corporativo ela é onipresente. Então, tudo que você faz hoje no meio corporativo tem, de alguma forma, um envolvimento da tecnologia da informação. As informações estão guardadas em bases de dados, se comunica por meios eletrônicos, não só mais os e-mails, mas a voz também passa por e-mail eletrônico, agora imagem, teleconferência. Tudo que se faz hoje no meio corporativo, de alguma forma, envolve a tecnologia da informação. E não é só dentro da empresa, é o relacionamento da empresa com os seus clientes também, envolve a tecnologia da informação. Então, é uma ferramenta que está totalmente inserida na vida de todos. E como qualquer ferramenta, ela está sujeita a sofrer usos ilícitos. Então, vem sempre o advogado de escritório botar areia no negócio, né? A apresentação do Alexandre toda positiva sobre as vantagens, o que a tecnologia da informação ajuda na vida de todo mundo, e o advogado de escritório vem aqui botar areia no negócio, né? O que a gente vê muito é que cada vez mais as tecnologias da informação são usadas para meios ilícitos. É uma coisa expressiva em relação ao uso total. Estou falando aqui que a gente não devia mais ter tecnologia da informação. Quem me conhece sabe que, muito pelo contrário, sou totalmente a favor de tecnologia. Sempre que eu posso, adoto mais, forço nossos sócios lá do escritório a se informatizarem, mas a gente sempre tem que ter em mente que ela pode estar sujeita a um uso ilícito. E quando existe esse uso ilícito, precisam se tomar as medidas para coibir esse uso ilícito. Entre alguns que eu listei, e aqui é uma lista bastante limitada, porque como é uma ferramenta que está onipresente, ela pode ser usada para qualquer tipo de ilícito, mas eu usei os que são mais comuns e o que a gente vê mais no dia a dia. Então, violação de direito autoral e propriedade industrial é uma coisa que tem muito, né? Então, vai desde site que faz uso indevido de marca, o cara faz um sitezinho para vender mouse de computador e vai lá e bota a marca da Microsoft sem autorização deles lá. Até coisas mais sofisticadas, né? Pirataria mesmo, pirataria em nível, pode ser até dizer industrial, né? O cara vende uma série de softwares sem o devido licenciamento, enfim. Tem uma série de violações que acontecem usando essas tecnologias no âmbito de direito autoral e direito de propriedade industrial. Acesso não autorizado de sistemas e dados. Isso é uma coisa que cada vez mais deixa as empresas de cabelo em pé. Recentemente, a gente teve essa notícia aí do PlayStation, que eles roubaram toda a base de dados dos usuários de PlayStation, roubaram, inclusive, dados de cartão de crédito. Era uma rede toda sofisticada que permitia jogos pela internet, ou seja, jogadores jogavam de forma remota. Milhares e milhares de pessoas milhões, na verdade, tiveram seus dados roubados por meio de um acesso não autorizado de sistema. Concorrência desleal. O que está acontecendo muito hoje com as empresas? Como todos os dados estão lá guardados nas bases de dados, às vezes algum empregado, algum colaborador que tem acesso a esse dado, que trabalhava e tinha acesso legítimo para um determinado uso específico desses dados, se desliga da empresa e leva uma série de dados que são dados confidenciais que ele não poderia levar e leva com ele esses dados, que é um problema muito sério também.
Ameaças anônimas, né? A gente vê aí a facilidade que você tem de criar um e-mail gera uma ideia na pessoa que quer praticar um ilícito de que ela pode chegar e criar um e-mail borboletinha@hotmail.com, para usar um exemplo mais colorido aí, e fazer ameaças para alguém, falar, vou te matar, você não sabe o que está te esperando, enfim. E também em caso de violação de imagem de privacidade, né? O cara faz um blog e bota a foto lá de alguém, de um desafeto, e fala uma série de barbaridades no blog, ou usa um fórum de comentários para fazer comentários ilícitos, enfim. Na perspectiva americana, principalmente isso aqui é uma questão problemática, porque muitas dessas empresas que prestam esse serviço de hospedagem desses sites, enfim, são empresas americanas que têm uma perspectiva diferente nessa questão do free speech, né, da livre manifestação da vontade, que para eles é a primeira emenda, ou seja, é o mais relevante. Então, no nosso ordenamento, a gente tem uma forma de coibir, ou seja, você pode até falar, mas você é sujeito a pagar a indenização e a remover o que não for verdade. Lá, nos Estados Unidos, funciona um pouco diferente, a gente vai tocar um pouco no assunto mais para frente, e isso causa um pouco de dificuldade aí. Então, eu listei aí alguns problemas que todos aqui, dei uma olhada na lista dos presentes, são, na maioria esmagadora, advogados, sabem como lidar com os problemas em si. A dificuldade que a gente sente nos clientes é exatamente como fazer para ter provas que sejam válidas num processo futuro, ou seja, para que se resguarde os direitos da empresa ou da pessoa física, para que se possa tomar as devidas medidas legais no futuro, né? Eu vou ter que fazer uma parte que é um pouco chata aqui para vocês entenderem do que eu estou falando, que é uma parte mais técnica. Vou pedir desculpas, eu não sou um técnico, eu sou um advogado, mas vou tentar explicar um pouquinho aqui como é que funciona uma rede de computadores para vocês entenderem como é que a gente chega no autor de um ilícito que é praticado por meio da internet. Aqui eu fiz uma imagem bastante simplista do que é a internet, mas aqui eu coloco a internet aqui no meio e vários computadorzinhos em volta. E em cada computadorzinho tem um númerozinho aqui, IP, e aí tem um número de... varia entre 10 e 12 dígitos, enfim. O que isso representa? Para a internet funcionar, cada computador ela tem um númerozinho que é chamado de Internet Protocol. Quando ele entra na rede, ele recebe um número que chama Internet Protocol. Cada computador tem um número que identifica ele, é um número único para cada computador. Isso permite que quando você manda uma informação de um computador para o outro, ou de um servidor para um computador, ele saiba onde ele vai chegar. Fazendo uma analogia boba, mas que ajuda a entender, pode funcionar como um endereço aqui do computador. Então, quando você entra num site, quando você digita lá o endereço do site, aquilo ali é só uma forma de facilitar para você entender, para você memorizar qual que é o site. Na verdade, o que você está fazendo é colocando um endereço de IP do servidor onde você quer acessar essa informação, e aí o seu computador vai lá naquele servidor e recebe a informação que tem lá. Isso é a parte básica aqui do computador, como é que ele funciona. Ele identifica isso. Na apresentação do professor Juliano, ele vai falar de uma forma bem mais sofisticada que a minha, mas eu acho que, em termos gerais, isso aqui é o suficiente para a gente começar a entender. Então, você tem aqui a internet, o provedor de acesso e o usuário final, o IP único. O que acontece? Nós, usuários finais aqui, a pessoa física, né, quando você tem o seu acesso de internet na sua casa, o seu computador ele não tem um IP, ele é único, mas ele não é sempre o mesmo na maioria das vezes. O que acontece? Você contrata um provedor de acesso, NET, UOL, ou, enfim, Telefônica, tem vários que fornecem aqui em São Paulo. Você conecta um provedor de acesso. Hoje com a internet no celular, o seu provedor de acesso também pode ser o seu provedor de telefonia celular. Quando você se conecta a ele pega um número de IP, ele tem uma série de IPs, ele tem lá provisionado um número de IPs que ele provisiona de acordo com o número de clientes que ele tem. Quando você se conecta, ele fala, olha, esse PX aqui vai para o seu computador. E enquanto você está navegando na internet, você está com esse número de acesso, com esse número de IP, que quem te deu foi o seu provedor de acesso. Para você identificar uma pessoa que num determinado momento, vamos usar um exemplo de alguém que mandou um e-mail anônimo, tá? O que ela fez? Ela foi no site, vou usar aqui a Microsoft, que o Alexandre estava aqui, então ela foi lá no site do Hotmail, criou um e-mail para ela, borboletinha@hotmail.com.
Quando você vai criar o e-mail, ele pergunta lá, qual que é o seu nome? Aí ele escreveu, borboletinha, qual que é o seu endereço? Nenhum, qual que é o seu telefone? Colocou lá 5555555 até o final, criou a senha dele, criou o e-mail, mandou um e-mail anônimo para o desafeto dele lá. Só que o que aconteceu quando ele estava fazendo isso? Quando ele entrou no site da Microsoft e fez tudo isso, no site o servidor da Microsoft viu o quê? O número do IP dele. Então, quando ele estava lá, aqui no computador, escrevendo, o site aqui percebeu que o IP era o 125.11.7799 e registrou. Isso fica registrado lá num log que tem no servidor. Então, ele sabe que no dia 5 de dezembro, às 20h33h17, referência GMT, e eu vou depois falar por que isso é importante, saber esses dados precisos, o IP número 125.7799 fez a conexão. Quando o Alexandre estava falando lá, nós informamos IP, as empresas que são provedoras de serviços de internet podem te passar essas informações mediante uma ordem judicial. Vou tocar um pouco no assunto na questão jurídica mais para frente, mas você tem como descobrir quem que está aqui. O provedor do serviço de e-mail sabe essa informação aqui. Ele não sabe quem que é a pessoa, ele só sabe o número do IP. Só que como você chega nessa pessoa, então? Se você sabe o número do IP, como você chega na pessoa? Você vai no intermediário aqui, que é o provedor de internet. Então, qual que é o caminho lógico da história? Você recebe um e-mail anônimo. É uma coisa grave, não é que você recebeu um e-mail anônimo e falou, você é um bobo, né? Aí você vai entrar com uma ação judicial, enfim, não é essa a ideia. É uma coisa séria, né? Eu vou te matar, enfim, alguma coisa séria, você vai... Não, preciso saber quem está me ameaçando de morte. Então, você vai no juiz e fala, olha, eu recebi esse e-mail aqui do Hotmail, me ameaçando de morte, preciso saber quem que fez essa ameaça de morte. O juiz fala, não, tudo bem, isso é relevante, enfim, Microsoft, fala aí quem que estava usando esse e-mail. Ela vai falar, olha, os dados cadastrais que a pessoa deu, que é uma coisa unilateral, são esses aqui. Não vai ser possível identificar. Mas também ele vai te falar o seguinte, olha, quando a pessoa criou e quando ela mandou esse e-mail, era esse número de IP aqui, registrado, que foi no dia 5 de dezembro, às 20h37. Com essa informação, sua vida já ficou bem mais fácil. Por que você pode fazer? Esses números de IP aqui, eles estão todos registrados, ou seja, você sabe quem que é o titular do IP, quem que é essa pessoa aqui. A maioria das vezes, a pessoa está usando um provedor de serviço brasileiro. Isso aqui não é 100%, e depois eu vou falar que isso tem um probleminha. Mas na grande maioria das vezes, o que vai acontecer? Você vai no registro da pessoa que mantém essas informações aqui de quem são os titulares do IP e vai colocar lá esse número. O que vai sair? Telefônica, TIM, Claro, Oi, enfim, vai sair um provedor de acesso de internet. Com essa informação, você vai no provedor de acesso na verdade, você vai no juiz de novo e fala, olha, excelência, o titular é esse aqui, eu preciso saber quem que era o assinante que estava fazendo uso disso nesse dia. Aí o juiz manda um ofício para eles, você vem aqui nele e fala, olha, fala para mim quem que era o assinante que estava usando esse número de IP nesse dia e nessa hora. Ele também tem o provedor de internet, toda vez que alguém faz acesso à internet, ele também guarda a informação de quem que era o assinante de que estava fazendo uso desse IP nesse horário. E ele vai te falar, olha, o assinante era tal pessoa, e ele vai te dar um endereço físico de onde era esse acesso, ou se for um telefone celular, ele vai só te dar a informação de quem que era o assinante. Com essa informação, você já tem muito elemento para poder identificar quem foi o autor de ilícito. Você chegou, de fato, na pessoa final, necessariamente? Não, você chegou no computador da onde saiu. Quais são os problemas? Pode ser um computador de uma família, 10 pessoas que usam esse computador, pode ser uma LAN house. Na LAN house, se for aqui em São Paulo, o seu problema não é tão grande, porque tem uma lei aqui em São Paulo que obriga a LAN house a guardar as informações de todo mundo que fez uso do computador, RG, enfim. Mas se for, por exemplo, numa LAN house no interior do Pará, não sei se vai ter tanta chance de identificar essa pessoa. Mas já é um elemento de investigação. Você já tem muito elemento para poder conseguir chegar em quem praticou ilícito. Essa historinha que eu contei aqui é a historinha melhor dos mundos, ou seja, a pessoa usou um provedor que é sério e guarda as informações e obedece a ordens judiciais brasileiras. O provedor de serviço era um provedor de serviço brasileiro, ou seja, guardou as informações e você tem como chegar nele por uma ordem judicial brasileira, e a pessoa não tomou alguns cuidados que pessoas mais sofisticadas tomariam e fez uso de uma conexão da casa dela, enfim, sem usar nenhum tipo de software de ocultação de IP ou de IP falso, enfim, para dificultar a investigação. Pessoas que conhecem mais um pouco do dia a dia
depois que eu contasse essa história, ia falar assim, mas isso quase nunca acontece. Assim, é muito fácil de você quebrar isso aqui, porque você pode usar um software na hora que você estiver fazendo isso, que vai fazer que o seu IP, na verdade, é um IP que não é da onde você está, de fato, fazendo acesso. Ou você pode fazer o uso de um e-mail que é na Rússia e o cara não vai te prestar as informações. É verdade? Na prática, 98% das pessoas não são sofisticadas. O que a gente vê muito no nosso dia a dia é que as pessoas que praticam ilícitos fazem da casa dela, sem usar nenhum tipo de software de ocultação, e fazem uso dos serviços que são mais populares, ou seja, Hotmail, Gmail, Yahoo, enfim, todos os serviços que atendem o Poder Judiciário brasileiro. Em termos gerais, é essa forma que você identifica qual que é o meio técnico, né? Só que qual que é a problemática jurídica e fáctica dessa história? Primeiro, os dados, para você conseguir identificar, são dados que são protegidos por sigilo, ou seja, a jurisprudência brasileira criou um entendimento de que esses números de IP, como eles podem identificar uma pessoa, e eles fazem muito mais do que identificar a pessoa, elas podem revelar diversos hábitos, que são hábitos da vida privada, enfim, a que horas que a pessoa navega na internet. Se cruzados com dados de outros provedores, podem identificar assim, de forma muito clara quais são os seus hábitos de navegação, quais foram as pesquisas que você fez, enfim. Uma série de informações são muito privadas, então a doutrina acabou, e a jurisprudência também acabou formando esse entendimento que esses dados de IP são dados que são protegidos por sigilo. Então, para você conseguir acesso a esses dados, você precisa de uma ordem judicial, ou seja, não adianta você chegar só com uma notificação para a Microsoft e falar, olha, eu queria saber a partir de qual IP o borboletinha@hotmail.com foi criada a conta. A Microsoft vai falar, olha, isso aqui é um dado sigiloso do meu cliente, eu não posso te informar, a não ser que tenha uma ordem judicial. Então, esse é um primeiro ponto. Um outro ponto que é problemático é o seguinte, não tem uma regulamentação específica no país ainda sobre o quanto de dados o provedor de serviço tem que guardar e qual que é o prazo que esses dados têm que ser preservados. O que acontece às vezes? A maioria deles guarda esses dados, até porque esses dados são matéria-prima para eles. Eles têm um uso econômico para isso, no business deles, é uma coisa que é importante. Só que alguns guardam por 6 meses, outros guardam por 3 anos, outros guardam por 2 meses, vai de cada um. E, às vezes, acontece de que você tem um período aí para uma ação judicial, como é todo um processo que tem umas etapas, o nosso Poder Judiciário não é dos mais céleres, às vezes acontece de você chegar no provedor de informação e falar, olha, eu queria saber quem que é o assinante que estava fazendo uso desse IP nesse dia. Ele falou, já não tenho mais essa informação, já apaguei. E aí todo o seu esforço vai por água abaixo, porque depois que ele apagou não tem muito o que fazer, não tem muito como fazer ele desapagar a informação, né? Essa ausência de regulamentação cria uma grande insegurança. O Alexandre falou do projeto de lei do senador Azeredo, e aí eu vou fazer a mesma piadinha que ele, não é meu parente. Nesse projeto de lei que está em vias de aprovação, ele tem uma regulamentação específica sobre isso, eles estabelecem um prazo de 3 anos. Na versão final, ele não tem aquela questão absurda que o Alexandre falou de guardar fisicamente, é só você ter a informação, mas ele estabelece já um prazo de 3 anos, que é um prazo que aí os ativistas de privacidade falam que é um absurdo, porque vai violar a privacidade, é um prazo muito grande, e realmente é um prazo que, comparado com a legislação dos países europeus e dos Estados Unidos, é um prazo que é maior. A tendência é que esse prazo para guardar essas informações seja entre 1 ano e 18 meses. O Brasil, e a justificativa deles é que o Poder Judiciário é muito lento aqui. Então, em vez de resolver o problema da lentidão do Judiciário, eles aumentam o prazo para você guardar as informações, né? Criam mais custo para você. Não está regulamentado ainda, mas tem alguns entendimentos esparsos de que eles têm que guardar por um período no mínimo de 1 ano. E aí é muito causuístico, é o juiz que acaba determinando isso. A questão da possibilidade da destruição de provas, o dado eletrônico é um dado muito fácil de ser apagado. Na verdade, a perícia tem como, mesmo apagado, tem como levantar, enfim. Mas se a pessoa quiser apagar mesmo, ela apaga, né? Bota fogo no computador, em último caso,
ninguém vai conseguir pegar nada. Mas os elementos de prova são muito sutis, né? Então, a velocidade que você precisa fazer essa investigação é uma questão muito importante no sistema todo. E aí você entra com... Tem um problema também que o Alexandre já tocou no assunto, que é o despreparo das autoridades, né? A gente que advoga aqui em São Paulo ainda está muito mais bem servido, mas a gente já teve que trabalhar com casos de outros estados e você pega realmente juízes muito despreparados, que não entendem, optam por jogar o caso para uma outra competência, para não ter que enfrentar o problema, enfim. Às vezes é a própria autoridade policial, às vezes é um caso criminal, enfim, é uma coisa mais séria. A autoridade policial também não está preparada. Existem aí algumas delegacias de crime eletrônico, mas são coisas pontuais. A grande maioria dos policiais não estão preparados, enfim. E aí, aquele outro ponto que o Alexandre falou, que é um fator complicador. Muitas vezes, os casos envolvem outras jurisdições. Às vezes, essa empresa aqui, onde foi feito o e-mail, é uma empresa que não está no Brasil. Ou é um blog que está hospedado. E isso, os e-mails não acontece tanto, porque os grandes provedores de e-mails, a maioria são empresas muito grandes, costumam ter aqui sede no Brasil. Mas hospedagem, por exemplo, é uma coisa que o serviço é muito mais barato nos Estados Unidos, você consegue contratar com um cartão de crédito só serviços americanos. Então, às vezes, você tem problema de hospedagens, principalmente hospedagem, são empresas que são empresas pequenas nos Estados Unidos, que dificultam um pouco o acesso para você conseguir isso. Tem como contornar? Tem. Aí é um pouco de caso a caso, de ver em qual país que está, o que vale a pena ser feito. Tem que ser estudado, mas é um fator dificultador. Quais são as principais medidas preliminares que você tem em mente quando acontecem esses pontos, né? A ideia toda é, primeiro, você identificar quem fez e você preservar o mínimo de elementos para que você, caso deseje tomar alguma medida legal mais séria, você consiga ter elementos suficientes para que essa ação seja procedente no final. O que é uma coisa que, às vezes, se passa despercebido, mas é sempre importante? Notificar o provedor de serviço. Qual que é a necessidade de você notificar o provedor de serviço? Você diminui o risco dele apagar uma informação que você vai precisar no futuro. Então, por causa de todo esse trâmite que eu disse, de você ter que entrar com uma ação judicial para conseguir a autorização para obter os dados, às vezes se passa um certo tempo e nesse meio tempo a prova se perde. Então, antes de você começar todo esse processo, ter todo o investimento, chega lá no provedor de serviço e fala o seguinte: olha, a pessoa que estava usando o borboletim@hotmail.com fez um uso ilícito desse e-mail e eu estou tomando as providências legais para isso. Então, não apague nada que seja referente a essa conta de e-mail, porque eventualmente vem uma ordem judicial para você informar em juízo isso aí. Então, isso é uma medida simples, mas que tem uma eficácia muito grande. Pode te salvar bastante dor de cabeça no final. Elaboração de ata notarial. Isso também é uma ferramenta que às vezes, esquecida, mas no nosso ordenamento jurídico, que tem, como diz um professor lá da São Francisco, tem uma tara sensual por tabelionatos, né? Isso aqui é uma ferramenta que é muito boa. O que acontece? Com a ata notarial, nada mais é do que a constatação pelo tabelião de um fato que está ocorrendo. Então, o que se faz? Você chega para o tabelião e fala assim: olha, tem ali no site tal uma informação ilícita, tem um post de um blog que está me ameaçando de morte, ou está denegrindo a minha imagem, enfim. Você fala para ele: olha, vai ali naquele site e constata que está de fato, que o conteúdo que está ali é isso mesmo. Qual que é a vantagem disso aqui? Você evita lá na frente ter que discutir se a prova é ou não é, se aquilo estava ou não estava publicado. Porque você pode imprimir aquilo ali e juntar no processo? Pode. Você pode guardar no seu computador e eventualmente juntar no processo? Pode. Só que você fica sujeito a outra parte falar: não, isso aí é uma prova, isso aí é um documento falso. E inicia um incidente de falsidade. Você tem toda uma prova por isso, e às vezes ele apagou isso depois que você ajuizou a ação e fica uma situação que te cria muita complicação. Se você faz a ata notarial e já fica lá com a presunção de veracidade, tira um pouco essa possibilidade dessa discussão da validade da prova ou não. E aí, uma vez tomadas essas primeiras medidas para garantir o mínimo do mínimo, você passa para a investigação da autoria, né? Então, o que a gente tem visto é que as ações cíveis tendem a ser mais eficazes para obter esses dados. No âmbito criminal, às vezes você depende um pouco da boa vontade da autoridade policial,
o andamento às vezes é um pouco menos célere, e as ações cíveis, nesse sentido, para preservar, para identificar a autoria, têm se mostrado mais úteis, principalmente aqui no estado de São Paulo, que já tem todo um entendimento formado, os juízes estão acostumados com esse tipo de ação, principalmente na cidade de São Paulo, na comarca de São Paulo, eles sabem o que é e eles não têm muita dificuldade em aceitar esses pedidos. Então, é uma medida que se mostra muito eficaz. E também medidas de busca e apreensão, né? E às vezes acontece a questão da prova e da facilidade que você tem de destruir a prova, dependendo do tipo de ilícito, você precisa de fato do computador da pessoa, o servidor onde está, enfim. E você não pode esperar que tenha instaurado o processo, tenha toda a fase de postulatória do processo, para na hora que chegar na fase de provas, chegar no computador do cara e falar, então, agora a gente vai fazer a prova. Obviamente, o computador já não está apto a ser examinado. Então, muitas vezes é importante você ter uma medida que você vá, antes até mesmo que a pessoa tenha conhecimento, e pegue o computador, já faça a perícia ali naquele momento, ou pelo menos já faça um espelho, né, do que está no computador ali, para que a prova tenha seja proveitosa no futuro. E aí, para encerrar, falando dos novos desafios, como eu falei, não tem uma regulamentação específica, mas já tem muita regulamentação tramitando no Congresso, e algumas em via de serem aprovadas. O projeto 8499, que também ficou conhecido como projeto do senador Azeredo, ele foi iniciado na Câmara, foi aprovado, foi para o Senado, foi apresentado um substitutivo no Senado, foi aprovado, voltou para a Câmara, está correndo em tramitação urgente na Câmara. No dia 19 agora, o antigo senador Azeredo, agora deputado Azeredo, apresentou um relatório favorável na Comissão de Ciência e Tecnologia, e a tendência é que ele deva ser aprovado bastante em breve, talvez nesse ano mesmo. E aí vai mudar muito o cenário do que eu falei aqui, porque vai passar a ter uma regulamentação específica e na lei existem lá os requisitos legais de como você tem acesso às informações. O Marco Civil da Internet, que foi um projeto pioneiro aí do Ministério da Justiça, principalmente no modelo de processo legislativo, porque foi um projeto de lei que foi iniciado com uma consulta pública, onde a população em geral fez diversos comentários ao texto da lei, alguns foram inclusive aceitos, enfim. Foi um processo colaborativo aí que teve uma repercussão na mídia grande, e agora ele se iniciou o trâmite legislativo mesmo na Câmara dos Deputados. Então, é um projeto também que está em curso, e também, pelo que a gente sente aí do Ministério da Justiça, é uma das prioridades, eles devem levar isso a toque de caixa. E aí, por fim, um que veio logo em seguida do projeto de Marco Civil é um projeto de lei de proteção de dados pessoais. Esse não recebeu tanta repercussão na mídia, até porque é um assunto que talvez não seja tão popular assim, mas é uma parte do ordenamento jurídico que falta muita informação e falta regulamentação no Brasil, e isso causa problemas principalmente para empresas europeias aqui no Brasil, porque na Europa eles têm uma regulamentação super abrangente sobre dados pessoais, inclusive impõe obrigações para empresas que têm sedes fora da Europa, em países que não têm leis nesse sentido. Então, é uma questão que é importante. Agora, tem todo o problema do processo legislativo, não sei aqui qual que vai ser a prioridade que vai ser dada nisso aí. Então, com isso eu encerro a minha apresentação. Agora eu vou deixar vocês com uma apresentação muito melhor que a minha, que é do professor Juliano. Obrigado.